É possível eu recuperar a saúde perdida e curar as doenças. Aqui, gente, nós estamos falando do processo de cura. A medicina da doença trata, e tratamento não cura ninguém. A medicina da saúde, vamos chamar assim, ensina a recuperar a saúde perdida. E quanto mais recupera a saúde perdida, mais os sintomas diminuem. Minha vida, minha vida profissional, ela se dividiu em dois momentos. O momento da medicina tradicional, onde eu estudava muito sobre diagnosticar e tratar doenças. E uma vida que eu adquiri depois. Houve um momento de divisão que foi significativo. Isso aconteceu quando eu tinha 45 anos, estava já formado há 20 anos, e eu tive uma segunda hérnia de disco, desta vez na região cervical. Há 10 anos antes, eu tive uma hérnia de disco na região lombar e eu nem pensei duas vezes. Em menos de 15 dias, eu estava operado. Eu escolhi um cirurgião e disse, eu quero que tu me opere. Passado 10 anos, eu tive uma nova hérnia de disco. E aí pergunta assim, mas doutor, o senhor é um ortopedista, como é que o senhor tem hérnia de disco? Porque não tem nada a ver as doenças, a manifestação das doenças, eu posso até falar mais sobre isso, com a profissão de ser médico. Médico trata doença. E nenhum tratamento de doença cura a doença. Então, no momento que eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fiz durante toda a minha vida, e que me causou a primeira hérnia de disco, 10 anos depois me causou a segunda. E aconteceu uma coisa milagrosa. Um momento de lucidez, aqueles que não têm explicação, aqueles que talvez a explicação seja mais mística, mais filosófica do que científica. Meu exame era claramente um exame para ser, uma hérnia de disco para ser operada. Na minha clínica, nós temos 40 ortopedistas. Naquela época tinha 3 ou 4 ou 5 ortopedistas que operavam coluna. Eles olhavam o exame e diziam assim, se tu não operar, tu vai ficar com essa mão problemática para o resto da vida. Eu olhava e dava razão para eles. A minha razão dizia que eles estavam certos. Mas alguma coisa aconteceu e eu estava ouvindo uma voz, vamos chamar assim, uma voz do coração, que não tinha lógica científica. E essa lógica diz assim, é possível curar essa hérnia sem cirurgia. E eu ouvi, graças a Deus, talvez, eu ouvi a voz do coração e não a voz da razão. Eu fui melhorando e quanto mais eu melhorava, mais eu via que estava certo, mais eu sabia que estava no caminho certo. 6 meses depois estava curado, sem nenhuma dor. Não só estava curado, como tinha emagrecido 8 quilos, estava com muito mais energia, estava com muito mais disposição, estava com uma qualidade de vida melhor, estava dormindo melhor, eu estava com o intestino funcionando melhor, o meu relacionamento estava melhor com as pessoas, a minha capacidade intelectual tinha aumentado. O que aconteceu? Aí que eu descobri uma coisa que nós, médicos da doença, não sabemos. Eu descobri a medicina da saúde. Eu descobri que existe saúde, que não existe só doença. Eu tinha aprendido que a saúde a gente vai perdendo ao longo do tempo de forma inevitável. E com 45 anos eu tinha recuperado a saúde. Gente, tinha coisas diferentes acontecendo na minha vida. A partir daquele momento, foi um marco decisivo. Eu deixei de estudar saúde, doença, deixei de frequentar congressos de doença e passei a estudar saúde. Passei a frequentar
congressos de educação física, congressos de nutrição, congressos de anti-envelhecimento. Esse era meu foco, desenvolvimento da saúde. Eu, como ortopedista, vivia com dores na coluna, até que ter dores intensas de que formaram uma hernia de disco. Eu tenho visto cardiologistas com pressão alta, endocrinologistas com diabetes, gastroenterologistas com problemas de fígado, porque nós, médicos da doença, nós estudamos doença, diagnóstico de doença, rótulo de doença, mas doença não existe. Como que não existe? O Código Internacional de Doença descreve 55 mil doenças diferentes. Não. O Código Internacional de Doença descreve 55 rótulos de perda de saúde. Vamos entender? Eu quero que vocês entendam três coisas fundamentais. Eu vou talvez repetir várias vezes essas três coisas. Quem tem muita saúde não tem doença. Ponto pacífico. Se o cara tem muita saúde, não tem doença. Óbvio. À medida que ele perde saúde, ele começa a apresentar sinais de problemas de perda de saúde. Aí sim são diferentes. Para cada indivíduo, a perda de saúde manifesta sinais diferentes de perda de saúde, considerando vários aspectos, a sua biologia, a sua genética, a sua história familiar, e por isso que as manifestações da perda de saúde são diferentes. É importante que você aceite esse fato. Tudo que você está sentindo, sinais e sintomas, doenças manifestadas, remédio que vocês tomam, tudo isso é consequência de uma única ação: perda de saúde. Quando eu era médico de doença, eu diagnosticava lombalgia, toma remédio. Eu dava remédio, para mim não funcionava, porque eu estava tratando o quê? A consequência do problema. E qual era o problema? A perda de saúde. Você não tem que acreditar se você não quiser acreditar, mas você precisa aceitar que essa é uma possibilidade muito grande. Então, vamos lá. Todas as doenças têm uma única causa: perda de saúde, manifestadas de formas diferentes. Se você quer curar a sua doença, ou o seu problema de perda de saúde, as suas dores, a sua enxaqueca, o seu mal-estar, o seu cansaço, se você quer curar, eu não estou falando tratar, eu estou falando curar, o que você tem que fazer? Óbvio, recuperar a saúde perdida. Uma criança de 10 anos entende essa linguagem. E, por incrível que pareça, quanto mais culto é o indivíduo, menos ele entende. Você sabe quais são as pessoas que eu tenho mais dificuldade para falar esse tema? Com meus colegas médicos. Há pouco tive uma experiência com uma sobrinha minha médica, excelente médica, que tinha, jovem, que tinha artrite reumatoide. E eu disse assim, eu tenho vários participantes do meu programa que curaram a artrite reumatoide, ou seja, ficaram sem sintomas. Isso é curar, ficar completamente sem sintomas. Se você quiser, eu posso te ajudar nessa busca da cura. E expliquei para ela. Me mande um e-mail que eu vou te mandar várias informações que eu tenho para isso. Pergunta se ela me mandou e-mail. Claro que não, porque eu estava falando uma coisa que é contrária à cultura. Passou a vida estudando na faculdade que doença tem que tratar para o resto da vida. Quando vem uma informação que doença tem cura, e de alguém com confiabilidade, e de alguém que mostra centenas de exemplos. Se você entrar no meu canal, você vai ver centenas de depoimentos de pessoas que curaram. Por que as pessoas cultas não aceitam isso, se uma criança de 10 anos pode aceitar? Então, dentro desse enfoque, só existe duas coisas: saúde e perda de saúde. As consequências da perda de saúde são milhares.
E a cura da perda, dessas consequências se dão sempre pela recuperação da saúde perdida. Por que as doenças estão aumentando tanto? Estão aumentando as obesidades, a hipertensão está aumentando, a diabetes está aumentando, as dores estão aumentando. Cada vez mais as pessoas se queixam de dores. Por que isso está aumentando? Será que é consequência dos grandes lucros das empresas farmacêuticas? Em parte. Ou será que tem alguma coisa maior, algum foco maior? A culpa é da cultura, da nossa cultura social e da nossa cultura médica e da nossa cultura biológica. A partir do século II, com o processo da dissecção de cadáveres, da vivissecção de animais, da busca do que acontece num corpo doente, começou a criar a cultura da doença, de entender o que está acontecendo. São 1.900 anos de cultura da doença. E que ficou agravado, sim, a questão farmacêutica ficou agravado, sim, com a indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica tem lucros fenomenais para propagar remédios contrários à dor. Os Estados Unidos, e provavelmente o Brasil também, estão vivendo uma epidemia de opioides. Opioides são drogas, heroína, tipo heroína, que vem do ópio, da papoula. E essas drogas, elas estão cada vez matando mais gente. E sabe quem morre mais? Pessoas viciadas em remédios opioides. Aqueles Tramal, Tramadol, aqueles que são tarja preta, que são controlados e que são opioides. E que os médicos receitam, não porque querem que as pessoas se viciem, uma pela cultura de combater a consequência. Pessoa tem dor, não importa a dor, fibromialgia, dor de coluna, dores articulares. Por que ela tem dor? Você já sabe, porque perdeu saúde. Ao perder saúde, cria um processo inflamatório no corpo e sai num lugar, sai no ombro, sai na coluna, sai na enxaqueca, são inflamações. O que faz um analgésico? Mascara o quadro. Então é uma coisa irracional o médico receitar remédios para dor, em vez de tentar entender a causa da dor, que é a perda de saúde, enfraquecimento do corpo, várias causas que ele poderia trabalhar. Isso é uma irresponsabilidade e é um assassinato, talvez inconsciente, mas voluntário, o médico prescrever remédios opioides. E as indústrias farmacêuticas cada vez ficam mais ricas, têm um poder muito grande de lobby no Congresso americano, e o que acontece nos Estados Unidos retomba em todo o mundo, e nós aqui fizemos o que eles fazem, engordamos como eles engordam, usamos os remédios que eles usam, e renegamos o princípio básico que foi muito usado antes do desenvolvimento da doença ou da valorização da doença, que é curar a doença. E a cura da doença se dá pela recuperação da saúde. Eu falei que eu ia repetir várias vezes esse tema aqui. Quando a gente fala nos interesses econômicos e financeiros em cima da doença, precisamos deixar bem claro de que esses interesses são astronômicos, não só da indústria farmacêutica, a indústria médica hospitalar também, os médicos que ganham muito, muito dinheiro tratando doenças. Será que eles querem, de uma hora para outra, que fique todo mundo curado e que não tenha doenças? Inconscientemente, é claro que conscientemente eles querem, mas inconscientemente, por isso que será que eles se bloqueiam? E o resto da indústria, meus amigos e minhas amigas,
Quando que começou a começar a epidemia de obesidade no mundo? Com a indústria alimentícia. Antes da Segunda Guerra Mundial, não tinha comida sobrando, não tinha essa coisa de supermercado, da gente ir lá comprar um carrinho cheio de lixo industrial para botar para dentro do corpo. A gente ia numa venda, ia num armazém, comprava a granel produtos naturais. Com a Segunda Guerra Mundial, houve um boom na indústria alimentícia. E a indústria alimentícia utiliza substâncias químicas em todos os produtos processados e ultraprocessados, usam substâncias químicas. Algumas dessas substâncias químicas que eles usam são segredo industrial. Já pararam para pensar o que é o segredo industrial? Quando você compra uma bolacha, quando você dá uma bolacha absurdamente para uma criança, ela sempre quer a segunda, por quê? Porque aquela bolacha tem as substâncias químicas com segredo industrial, que é a papila, que faz o desejo de repetir aquilo. É uma substância viciante. Desde a Segunda Guerra Mundial, o aumento da indústria alimentícia estimulou o aumento das doenças, que aumentou a indústria médica, hospitalar, farmacêutica, e elas estão interligadas. O foco, os acionistas se comunicam, os acionistas da indústria farmacêutica querem que a indústria alimentícia seja cada vez mais pujante para deixar cada vez mais pessoas doentes. E os acionistas das indústrias alimentícias compram ações das indústrias médicas, hospitalares, farmacêuticas, porque eles sabem que ali vai ter lucratividade maior. Escrevam. Nós estamos passando por uma pandemia de Covid. Olhem no ano que vem, 2022, quem foi as empresas que mais tiveram lucro esse ano? Como todos os anos, nunca é a indústria financeira. É a indústria farmacêutica e depois a indústria alimentar. Então, nós temos que pensar por nossa própria cabeça. O que é alimento de verdade e o que é veneno? Veneno é tudo que tem química. O nosso corpo não entende química. Tudo que tem química é veneno. Alimento de verdade é tudo que vem da natureza. É tudo que a nossa avó fazia. E a nossa avó não tinha essa obesidade, não tinha câncer com a intensidade que tem naquela época, não tem essa epidemia de pressão alta e de diabetes que está havendo, não tinha Alzheimer há 50 anos atrás, porque tudo isso é consequência de um hábito de vida que enriquece muitas pessoas e muitas empresas, às custas da sua ingenuidade. Você está sendo conduzido a fazer o que o dono do capital quer. Não que o capital seja errado, nada contra o capital, mas o capital que quer doença, esse é um capital bandido, é um capital assassino, porque ele mata as pessoas. Vamos em busca de recursos que aumentem a nossa saúde. Vamos parar para pensar, não vamos ficar sendo conduzidos pela boiada. Todo mundo faz, logo eu faço também. Saia da manada. Pense com a tua própria cabeça. Utilize recursos para desenvolver a tua saúde. Recupere gradativamente a saúde que você perdeu, para assim se tornar uma pessoa saudável. E depois de saudável, olha só que maravilha, é fácil manter a saúde até idades longas. Quando eu falo idades longas, eu estou falando em 100, 105, 110 anos, sem nunca mais ficar doente. E melhor do que isso, com muito mais energia que você tem agora, com muito mais disposição, produtividade intelectual, com muito mais lucidez que você tem agora. Imagine se com 110 anos, fazendo exercício, brincando com bisnetos, porque brincar com neto é obrigação. Eu quero ver você brincar com bisnetos. Quando tiver 95, 100 anos, jogar o bisneto para cima. Isso é saúde que você nasceu para ter. Você
está agora num ponto que não tem retorno. Se você está assistindo até agora, você já foi plantada a sementinha na tua mente. Então, o que nós temos até agora aqui? Tudo que você sente, todos os sinais e sintomas que você tem é de perda de saúde. Você perdeu saúde porque você, de uma forma inconsciente, irracional, involuntária, poderíamos até dizer involuntária, teve ações sem se dar conta que prejudicaram a tua saúde. E prejudicaram de duas maneiras. A primeira maneira é fazendo coisas que prejudicam a saúde, comendo porcaria, por exemplo. E a segunda coisa é deixando de fazer as coisas certas para manter a saúde, de fazer exercícios, de dormir mais cedo, de ter ações próprias para a saúde. Como que eu faço para recuperar a saúde perdida? Em primeiro lugar, no momento que tu fez essa pergunta, você já deu o grande passo, porque você já saiu da manada. A manada não acredita nisso, a manada acredita em bruxa. Sabe aquelas bruxas que andam de vassoura? Eles dizem assim, eu peguei câncer. Não, tu desenvolveu o câncer. Eu estou com pressão alta, por que será que eu... Como assim? A bruxa veio aqui e me jogou uma praga, uma maldição e eu tenho a doença. Você não. Você parou para pensar e você assim, para. O que o doutor diz pode até eu não acreditar, mas tem lógica, tem coerência, é racional. Eu estou sentindo isso porque eu perdi saúde. É possível, você não precisa acreditar, mas aceite a possibilidade. É possível eu recuperar a saúde perdida e curar as doenças. Aqui, gente, nós estamos falando do processo de cura. A medicina da doença trata, e tratamento não cura ninguém. A medicina da saúde, vamos chamar assim, ensina a recuperar a saúde perdida. E quanto mais recupera a saúde perdida, mais os sintomas diminuem. Aqui, se você está com um papel e uma caneta na mão, eu quero que escreva mais uma coisa. Eu quero que você escreva um mandamento para conquistar a super saúde. Você está dizendo, pronto, lá vem religião. Mandamento é de religião. Na verdade, os mandamentos são encontrados nas crenças religiosas. Mas na ciência, quando tem um princípio inquestionável, que você não vai encontrar nenhum estudioso do mundo questionando esse princípio, ele passa a ser tão forte que ele poderia ser chamado de mandamento. E que princípio é esse? Eu vou dizer pausadamente, você vai escrevendo, depois eu vou repetir para você terminar de escrever, porque se você escrever isso, entender esse princípio, mais um pedaço do caminho é andado. A metade você já andou, que é despertar a consciência para fazer ações para a saúde. Agora, que ações? O princípio que tem 4 partes. Aplicar o máximo de recursos possíveis para desenvolver a saúde. Aplicar em ordem de prioridade e importância. Aplicar cada um dos recursos da melhor maneira possível. E o 4, superar a cada aplicação a aplicação anterior. Aplicar o máximo de recursos possíveis. O que são os máximos de recursos possíveis? Vamos imaginar. Caminhada é um recurso? É um belo recurso. Alimentação saudável é um recurso? Sim, é um belo recurso. Ter um bom sono é um belo recurso. Então, vamos ficar com esses 3. Se o indivíduo só caminhar, vai ajudar na saúde dele. Mas se ele caminhar e fizer uma alimentação saudável, vai ajudar mais. Óbvio. E se ele fizer caminhada, alimentação saudável e ter um sono adequado, vai ajudar mais ainda. Então, quanto mais recursos diferentes alguém aplicar no desenvolvimento da sua saúde, maiores serão os resultados de aumento da saúde. Óbvio, inquestionável.
Vou pular a segunda, pegando a terceira parte. Aplicar cada recurso da melhor maneira possível. Vamos pegar o recurso da caminhada. Se eu caminhar de mão dada com a minha esposa numa praça, olhando passarinhos, isso é bom para a saúde? É bom para a saúde. E é fácil de provar que é bom para a saúde. Quando terminou a caminhada, senta num banco e presta atenção na sensação do corpo. Gostosa. Essa sensação do corpo, o corpo diz assim, opa, já tô trazendo resposta. Isso já é uma melhoria da saúde. Então, caminhar de mão dada com a esposa, batendo papo. Se caminhar separado, o marido, que tem mais capacidade, caminha na frente e a mulher caminha atrás, é melhor ainda? Sim, é uma aplicação melhor. E se caminhar para ficar bem ofegante, é melhor ainda? Sim, quanto mais ofegante ficar, melhor é o resultado da caminhada. E se além da caminhada, se em vez da caminhada, eu faço uma pequena corridinha, melhor ainda. E se além da pequena corridinha, eu faço uma corrida maior. Então, o mesmo recurso, que é um recurso chamado aeróbico, cardiovascular aeróbico, eu posso aumentar a intensidade da aplicação desse recurso e conquistar mais saúde. É óbvio? Claro que é óbvio. E se todos os dias que eu for aplicar o recurso, eu procuro fazer um pouquinho melhor do que eu fiz antes, superando o recurso anterior, é mais óbvio ainda? Claro que é mais óbvio ainda. Então, o segundo, terceiro e quarta parte do princípio está comprovado. A segunda precisa um pouco de informação científica. Aplicar em ordem de prioridade. É óbvio que se eu aplicar o recurso que mais aumenta a saúde, em vez de aplicar o recurso que não aumente tanto, eu vou ter mais resultado do que se eu aplicasse um recurso que não aumente tanto a saúde. E essa lista de recursos que mais aumentam a saúde, quais que são os prioritários? Quais que são os mais importantes? Essa lista é o que determina o aumento da saúde. Só para você ter uma ideia, eu falei da caminhada. Eu trabalho com um programa de saúde chamado ProSer, e nesse programa de saúde nós ensinamos 100 e tantos recursos de desenvolvimento da saúde. A caminhada está entre os recursos. Sabe qual é o número que está a caminhada? 73º. Ou seja, na minha lista, na lista do meu programa, a caminhada tem 72 recursos mais importantes do que a caminhada. Alimentação saudável foi o segundo. Na minha lista, é o nono recurso. Ou seja, tem 8 que trazem mais saúde do que alimentação saudável. E essa informação você não encontra nos outros especialistas da internet. E por que eu digo que a alimentação saudável é o nono recurso? Porque a alimentação saudável, por mais perfeita que seja, não aumenta a saúde. Uma alimentação saudável perfeita não permite que a saúde diminua. Aqui está o ponto importante dela. Mas ela não aumenta a saúde. Mas como é que se mede aumenta a saúde? Com indicadores de saúde. Existem vários indicadores de saúde. Por exemplo, número de mitocôndrias, tamanho de telômeros, uma partezinha do DNA chamado DNA metilado, DNA-M. Existem vários recursos, força muscular, capacidade cardiovascular, que aumentam efetivamente a saúde. E se aumenta a saúde, tem que vir antes da alimentação saudável. E eu falei do sono, o sono seria o 8º. Vem um antes da alimentação saudável. Então, existe uma ordem de prioridade que faz você desenvolver uma saúde melhor. Eu vou falar essa ordem para você aqui, porque é importante que você tenha essa noção ampla. Antes disso, eu quero explicar para vocês o que é mitocôndrias. Mitocôndrias é uma usina de energia que tem dentro das células. A mitocôndria produz energia para cada célula. Todas as células do corpo têm mitocôndrias para produzir energia. Algumas têm mais mitocôndrias, como o coração, o músculo, o cérebro. O coração é o imbatível, é o que mais tem mitocôndrias, para produzir energia, para fazer o coração bater.
Há uma tendência de diminuição tendência de mitocôndrias a partir dos 30 anos de idade. E essa tendência da diminuição das mitocôndrias, ela, cada ano que faz, produz menos energia. Se você está cansado, se você passa um dia inteiro trabalhando com intensidade alta e fica cansado, você é doente. Você perdeu capacidade de produzir energia, você tem menos mitocôndria e tem mitocôndrias mais doentes do que você devia ter. Então, mitocôndria é um indicador de saúde, de longevidade, utilizado em todo o mundo, em todas as academias do mundo utiliza a mitocôndria. O outro é o telômero. Para quem não sabe, o telômero é a pontinha do cromossomo. Todo cromossomo tem uma pontinha que protege a ponta, é chamado telômero. Tem alguns autores americanos que dizem que parece aquela pontinha do cadarço do tênis que protege. Quando o telômero vai ficando velho, quando aquela pedacinho de plástico vai ficando velho, o cordão vai ficando esfiapado. Eu não gosto dessa comparação, mas quem fez essa comparação foi Elizabeth Blackburn, ganhadora de Prêmio Nobel da Medicina, por estudar telômeros. 2009 que ela ganhou. Então, telômero é a pontinha do cromossomo. Ele é muito comprido na hora da concepção. A cada multiplicação das células, o telômero vai encurtando. Então, eu tenho o telômero mais curto que meu filho, e o meu filho tem telômero mais curto que minha neta. Por isso, é um indicador de longevidade. Me responda comigo. Se diminuir telômero significa envelhecimento, aumentar telômero significa rejuvenescimento. Cientificamente comprovado. Eu estou fazendo uma pesquisa científica, vou fazer um parênteses aqui, porque é importante você entender que isso é ciência pura. Eu estou fazendo uma pesquisa científica em Porto Alegre, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com a PUC do Rio Grande do Sul, para medir telômeros e mitocôndrias. Já tem 70 participantes do programa ProSer que estão inscritos nisso para medir seus telômeros e medir suas mitocôndrias. Era para ter acontecido já no ano passado, por causa da pandemia, as pessoas têm que viajar do Brasil todo para Porto Alegre para tirar sangue e fazer o exame na hora, não pode mandar por SEDEX. Então, por causa disso, ficou adiado, mas já está, provavelmente, em dezembro, as pessoas vão vir a Porto Alegre para fazer esse exame. E esse exame vai mostrar que, se você aplicar os 10 recursos de saúde, você vai aumentar seus telômeros e suas mitocôndrias. Dos recursos que aumentam a saúde. Então, em primeiro lugar, aqueles recursos que mais aumentam telômero e mais aumentam mitocôndrias têm que vir antes. Então, quais são os 3 que mais aumentam? Exercícios de força de alta intensidade, musculação de alta intensidade. Exercícios intervalados, famoso HIIT, de alta intensidade. Quanto mais intensidade, melhor. Nós já vimos isso há alguns minutos atrás. E terceiro, exercício aeróbico. Os 3 são os que mais aumentam telômeros e mitocôndrias. E qual é o quarto? Jejum. Porém, por favor, não faça jejum antes de adotar uma alimentação saudável por 30 dias. Se você fizer jejum sem preparar o corpo para jejum, você vai destruir a sua saúde. E em vez de estar fazendo uma coisa benéfica, você está dando um tiro no pé. Eu estou partindo do pressuposto que você vai fazer alimentação saudável por 30 dias, alimentação adequada, não é qualquer alimentação saudável, tem que ser uma alimentação que diminua a inflamação do corpo, que diminua a produção de insulina. É isso que você entende como alimentação saudável. E você vai depois fazer o jejum. E aqui entra um outro aspecto. Se você fizer os 3 exercícios que eu falei em jejum, o exercício em jejum passa a ser o recurso que mais aumenta telômero e mitocôndria. Terminou os exercícios, os recursos que aumentam mitocôndrias, não tem mais.
A partir daqui, tem 3 recursos que aumentam telômeros, mas não aumentam mitocôndrias. Meditação, mente atenta, mindfulness e respiração consciente. Qualquer tipo de pranayama, de respiração consciente. Esses aumentam telômeros, mas não aumentam mitocôndrias. Por isso que eles estão em segundo plano. Já temos falando de 7. 8º, sono. Sono não aumenta telômero, não aumenta mitocôndria, mas se você tiver um sono inadequado, ele prejudica os telômeros e prejudica a mitocôndria. Ele destrói telômeros e destrói mitocôndria. E se você tiver um sono adequado, tudo que você fez durante o dia para aumentar mitocôndrias e para aumentar telômeros vai ocorrer durante o sono profundo. Por isso que ele vem antes da alimentação. A alimentação também não aumenta telômero nem mitocôndria, mas ela nutre o corpo para o trabalho que você fez fazer a reparação dos danos causados. A alimentação saudável é o nome. Já falei que a alimentação saudável é aquela que não aumenta a inflamação, é aquela que diminui a inflamação do corpo, que é a causa de todas as doenças, e que diminua também a produção de insulina do corpo. E o 10º recurso é usar suplementos. E aqui, sim, você precisa usar suplementos, mas se fizer os 9, não vai atrás dos malucos que estão na internet dizendo aqui está o suplemento para aumentar mitocôndrias. Não existe. Aqui está o suplemento para aumentar telômero. Não existe sozinho. É falcatrua para vender suplemento. Só funciona, e eu tomo muito suplemento, prescrevo para os meus participantes do processo vários suplementos, mas em 10º lugar, porque tem que fazer os 9 recursos antes. Espero que isso tenha ajudado você a se posicionar. Agora você já sabe por que perdeu saúde, por que está doente, porque perdeu saúde. Por que você está se dando conta de que foi os seus hábitos de manada que te transformaram nessa perda de saúde? Você já se deu conta de que é preciso você investir na sua saúde para recuperar a saúde perdida e assim diminuir a doença? Você já tem 10 recursos poderosíssimos para recuperar a saúde. E com esses 10 recursos, você conseguirá curar 80% das doenças e diminuir e melhorar os outros 20%. Você está pensando, a minha doença, como que eu faço para resolver a minha doença? Infelizmente, a linguagem que eu utilizo, essa visão de saúde e doença, por ser diferente, ela não é nova. Nós já falamos que Hipócrates já dizia isso há 2.500 anos atrás, mas ela é diferente porque você nunca ouviu. O maior problema disso é que tirar a ideia da cabeça de cada um dos participantes do processo de que todas as doenças são consequência de um único problema, de uma única causa. E essa causa é a perda de saúde. Não existe outra causa. Então, a perda de saúde causa pressão alta, fibromialgia, enxaqueca, câncer, dores na coluna, artrites, alergias, Alzheimer, Parkinson, e vai colocando todas as doenças aqui dentro desse conjunto de rótulos de doença. Isso não tem dúvida, não existe dúvida. Por que são tantas diferenças? Eu já falei isso, mas é bom repetir, porque somos todos biologicamente diferentes, todos nós temos uma face diferente, todos nós temos impressão digital diferente, todos nós temos um código biológico diferente, e por causa desse código biológico, com toda a nossa história ancestral, faz com que a gente perca saúde em determinadas áreas do corpo. Todas as doenças, essa que você tem, escreve ali, a minha doença, põe o nome dela, a minha doença, o que é? Hipertensão? Então, a minha hipertensão é causada por isso, perda de saúde. Logo, para curar a hipertensão, a minha doença, essa que você escreveu ali,
Eu preciso recuperar a saúde perdida. Aqui entra a diferença entre recursos de desenvolvimento da saúde e tratamento de doença. O recurso para desenvolver a saúde é para todo mundo. Por exemplo, eu já falei que exercícios de força contra a resistência, o exercício de musculação, ele é o primeiro recurso. Quem precisa fazer musculação? Todos que querem aumentar a saúde. Quem mais precisa fazer musculação? O jovem de 30 anos, forte e saudável, ou o idoso cheio de doença com 90 anos, que já perdeu muita força do corpo. Quem mais precisa fazer musculação? Óbvio que quanto mais perdeu, mais precisa. Se você tem uma doença, você precisa aumentar a força do corpo, aumentar a capacidade cardiovascular, aumentar telômero, aumentar mitocôndrias, independente da doença. Então, aquela pergunta que me fazem seguidamente, doutor, eu tenho fibromialgia, qual é o exercício que eu faço? Exercício que aumente a saúde e que teu corpo permita. Aqui está um foco, ter consciência de como o corpo responde. Se eu pegar aquele nosso exemplo de um idoso de 90 anos, cheio de doença, muito fraco, com sarcopenia, e ele vai para a academia, porque ele entendeu que ele precisa ganhar força, e numa academia é mais fácil ganhar força do que fazer exercício em casa. Então, ele vai para a academia e fica 5 minutos na academia e chegou no limite dele. E ele pagou 1 hora e meia, e ele continua fazendo exercício, estoura o corpo. E aí eles vêm e dizem assim, eu fui para a academia e voltei pior do que eu fui. Claro, prejuízo fez além do limite. Esse conceito de entender a aplicação do recurso de saúde para as suas limitações, para os seus problemas, para as suas dificuldades, é que preciso despertar da consciência que você já despertou, mas despertar a consciência corporal. Como que meu corpo está sentindo? Eu estou ficando cansado? Vou parar! Eu estou fazendo exercício, deu um mal-estar? Para! Observe o corpo, que o corpo te sinaliza, o corpo é a bússola da aplicação dos recursos. Ninguém vai ensinar você a fazer o exercício para você. Nós vamos ensinar a fazer o exercício adequado, a adaptar o exercício às tuas dificuldades, e você mesmo precisa esse processo de adaptação e de desenvolvimento gradativo da aplicação de cada um dos recursos. Um dos grandes problemas para a aplicação dos recursos da saúde é na meditação. Esse é um problema que eu enfrento diariamente. As pessoas têm dificuldades para fazer exercício, mas superam e vão. Têm dificuldade para adotar uma alimentação saudável, superam e vão. Têm dificuldade para começar a dormir de forma mais adequada, superam e vão. Mas elas têm dificuldade para fazer meditação. E elas têm uma desculpa infantil. Eu tenho a mente muito agitada e não consigo meditar. Para que serve a meditação? Para uma única coisa, para controlar a mente e fazer com que a mente se acalme. Quanto mais a mente controlada estiver, quanto mais calma estiver a mente, menos ansiedade vai ter, menos angústia vai ter, menos estresse vai ter, e vai ter maior grau de consciência que vai levar a um maior nível de saúde. Então, quem são as pessoas que mais precisam meditar? Aquela que é calma, tranquila, que senta e medita rapidamente, ou aquela que é agitada, nervosa, não consegue nem ficar sentado? Quem precisa mais controlar a mente? É claro que quando você ouvir falar, eu não consigo meditar, ou eu tenho dificuldade para meditar, está escrito na testa dessa pessoa, eu sou muito agitada, a minha mente domina a minha consciência, o meu ego manda mais do que a minha vontade,
A minha vontade é pequenininha perto do meu sabotador. Está tudo escrito na testa dessa pessoa. E o que você precisa, se você é dessas pessoas, o que você precisa fazer? Meditar é a coisa mais simples que existe. Para meditar, você precisa treinar. Olha a palavra, assim como você treina a musculação, você precisa treinar o controle da mente. E são 5, 6 passos básicos para isso. Primeiro passo, você tem que sentar eretamente. Pode ser sentado numa cadeira, como eu faço, pode ser sentado na posição de lótus, tem que ficar sentado. Em seguida, você tem que ficar com o corpo ereto, porém relaxado. Sentir o corpo relaxado, nada contraído, os pés confortavelmente apoiados no chão, a coluna ereta, não forçando, porque daí machuca. Ereta, ereta e confortável. Terceiro, você precisa, antes, prestar atenção na respiração do nariz. Deixa o corpo respirar sozinho. Não tenta respirar mais forte, mais devagar, mais rápido, mais lento. Não. O corpo respira sozinho e você sai do corpo. A sua consciência sai do corpo e observa o corpo respirando. O ar entrando, o ar saindo. Só foca isso. E à medida que você está focando na respiração, a quarta coisa, observe como o corpo vai relaxando. As mãos vão relaxando, os pés vão relaxando. Alguns instrutores de meditação orientam para fazer meditação passo a passo, parte por parte. Começa lá no pé, vai subindo canela, joelho, coxa, barriga, costa, ombros, mãos, pescoço, cabeça, face. Vai subindo, observando a respiração e o relaxamento. E daí você terminou de fazer esse escaneamento, você observa, eu consegui, o corpo todo está relaxado, está tudo bem relaxado. Não, tem uma parte no meu ombro que eu sinto que está contraído. Então, volte para aquele ombro e relaxe aquele ombro. Respira para aquele ombro e 2, 3, 4 respirações, o ombro relaxa. Volte para a respiração. A respiração é o foco de tudo. Só pense na respiração. A partir daí vem o quinto processo, que é o mais difícil. Você vai observar a mente para não permitir que nenhum pensamento distraidor entre na mente. Então, você vai imaginar que uma analogia, que você esteja numa parada de ônibus. E você está parado na parada e vem um ônibus, para e vai embora. Você não entra no ônibus. Vem um pensamento, você observa e deixa ele embora. Vem vários pensamentos e vão embora. De vez em quando você se dá conta que você entrou no ônibus. E você veio o pensamento, quando terminar a meditação, eu vou no supermercado. Mas antes do supermercado, eu preciso botar gasolina. Vou aproveitar para calibrar o pneu. E depois do supermercado, e daí começa a dar sequência ao pensamento, o ônibus vai embora. Quando você se der conta disso, desça do ônibus. E para descer do ônibus é muito fácil. Preste atenção na respiração, no ar entrando, no ar saindo. E imediatamente os pensamentos vão embora. É simples, só isso. E aqui a dica magistral. Para meditar, tem que meditar todos os dias. Se você meditar de segunda a sábado, você vai notar que cada dia que passa, a sua meditação fica mais fácil. Aí domingo você não medita. Na segunda-feira ficou tão ruim que nem na segunda-feira anterior. Esse recurso só depende de você. Não existe meditação guiada que controle a tua mente. Na verdade, existe. Meditação guiada é aquela voz maravilhosa que conduz a tua mente à calma, à paz e ao controle. Mas quem é que está controlando os pensamentos da tua mente? É você com a sua vontade, seu poder de observação, ou é aquele locutor com aquela voz maravilhosa? É ele. E isso não é controle mental, autocontrole mental. É você deixar que outros controlem a tua mente.
Olá, meus amigos, tudo bem? O que é que você achou da palestra que você acabou de assistir? Você está tirando proveito desse congresso para poder provocar mudanças na sua vida, na vida da sua família? Como é que você está vendo esse congresso Mais Saúde, Menos Remédio? Né? Você está percebendo que ninguém precisa depender de ficar tomando só uma opção de tratamento? Claro, porque existem outras ações que você pode fazer para poder resolver cada dor, cada sintoma, cada doença. E dessa forma, começar a viver uma vida sem medo de estar abrindo o exame quando você vai receber teus exames, ou sem medo de encarar o teu médico na próxima consulta. Eu espero que você esteja entendendo que você não precisa passar a vida gastando sua economia com remédio, com exame. E ninguém melhor do que esse grupo que nós separamos, um grupo de elite, com todos esses profissionais de saúde para te ajudar a conquistar uma vida longa, com vitalidade, com humor e livre de preocupação. Foi dessa forma que eu e toda a equipe da VitaScience, nós passamos os últimos meses buscando um horário na agenda disputada de cada um desses profissionais. A gente foi atrás apenas dos melhores. Tudo para que você consiga entender que realmente você pode ver com menos remédio, com mais saúde, com mais vitalidade. E tudo para dar a você mais do que palestra, mais verdadeiras aulas sobre como vencer o adoecimento crônico. Então, se você perdeu alguma das palestras, ou se você quer ter acesso às gravações para assistir a hora que você quiser, onde quiser, quando quiser, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para que você faça parte do Clube VitaScience e receba todas as gravações e mais R$ 3.713 em presentes. Pela primeira vez e única vez na história da empresa, quando você se torna um membro fundador do Clube VitaScience, você tem acesso à gravação de todas as palestras do congresso, a todos os meus cursos, e vai poder até ganhar um pote do VitaCalme, a fórmula do sono reparador, de presente. Essa oportunidade única só vai estar disponível no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Tudo isso só para quem tiver dentro do nosso grupo VIP de interessados, tá bom? Lá no WhatsApp. Eu escrevi uma nota de esclarecimento para te contar tudo que você recebe quando você passa a ser um dos primeiros a fazer parte do clube exclusivo VitaScience. Então clica no botão abaixo para saber como receber R$ 3.713 de presente, incluindo suplementos, tá bom? Eu fico muito feliz de poder celebrar a realização desse congresso transformador, né, com o lançamento do Clube VitaScience. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo vocês estão percebendo, a minha voz gasta, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente deu o nosso gás, o nosso sangue, todos os 30 palestrantes, toda a empresa, tá todo mundo irmanado junto para poder te ajudar nesse processo, para que você não viva com aquela bengala de remédio eternamente na tua vida. Você não precisa disso. O teu corpo consegue se curar desde que você trate ele com carinho, desde que você faça o que a gente está orientando. Então nada melhor do que fazer parte de um clube que, além de te dar todas essas informações, todas juntas, agregadas para você ver quando quiser, na hora que você quiser, você também tem acesso a todos os meus cursos. E ainda ganha um suplemento. O que é que você está esperando? Então, eu espero por você. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Grande abraço! corpo estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, por estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais.
que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.